Nesta tarde, estamos aqui lendo o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Todos quantos têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. A Bíblia Sagrada diz na segunda carta de Timóteo: indes a tempo e fora de tempo, pregues a palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Em mãos eu tenho a Bíblia Sagrada. Aqui não é o Alcorão dos muçulmanos, não é as revistinhas das Testemunhas de Jeová, não é o livro dos Adventistas do Sétimo Dia, não é os dogmas dos papas. Este é o Santo Livro, é a palavra do Deus vivo. Eu quero ler aqui no profeta Malaquias a mensagem de Deus para a tua vida. Capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor, e purificará a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará, como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta e justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chega-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia Sagrada tem uma mensagem única. A Bíblia fala no profeta Isaías que o Senhor é o que anuncia o fim desde o começo. O fim está perto. A Bíblia fala: amargue a voz do dia do Senhor, porque ele virá para julgar as nações. Ele virá com o seu cetro de glória. Ele virá para buscar o seu povo, os seus escolhidos, os remanescentes. Porque Jesus disse no Evangelho de João: eu vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para buscar-vos e vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele foi preparar a morada. A Bíblia diz que na sua vinda seria semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo para aquele povo era normal. Curtir a vida era o que era mais interessante a eles. Viver, aproveitar, e não se preocupava nem sequer com a morte, tampouco com o juízo, muito menos com a condenação, porque a sedução da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e assim cada um
estava sendo atraído e engodado por sua própria concupiscência. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a inclinação da carne é morte e é inimizade contra a lei de Deus. A Bíblia diz que os que se inclinam para as coisas da carne perecerão, e os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Jesus veio e pagou um alto preço. Ele derramou seu sangue, levando no madeiro a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que só no seu nome o homem recebe o perdão dos pecados. O homem é redimido de sua culpa, porque só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus dá a vida eterna ao homem. A religião não te salva, a religião não te leva para o céu. Nenhuma religião na face da terra tem esta dádiva para oferecer ao homem. Mas Jesus disse: isto é dom de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o profeta Malaquias, do Velho Testamento, o último livro da Bíblia, a última menção de Deus aos filhos de Israel, e Deus buscando que eles se arrependessem, que eles tornassem para Deus, e que eles buscassem a servir ao Senhor, em temor, em sinceridade. Mas eles não quiseram, pelo menos a maioria, porque a palavra de Deus dirigida era aos sacerdotes, era a nação inteira. O profeta Amós diz que o justo é vendido por um par de sapato. Estão vendendo, estão trocando, estão negociando esta palavra. Mas Deus não está a negócio. O Evangelho não está à venda. O Evangelho não é moeda de troca. O Evangelho não é conversa de homem. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é entretenimento. Evangelho é a mensagem de Deus para que você se salve da condenação do inferno, porque depois que morrer, a tua alma não vai parar no purgatório. Depois que você morrer, você não vai reencarnar, como o Espiritismo prega, feitiçaria, doutrina de demônio. E assim, muitos vêm se apostatando da fé, porque dá ouvidos a demônios, dá ouvidos para o diabo. Paulo escreve na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus. Só o Evangelho te traz a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Você pode até tentar se esquivar desta palavra de Deus para buscar os seus próprios interesses, buscar por uma falsa paz, buscar por uma falsa esperança, sendo atraídos pelo mal, sendo levados por cobiças vãs, cobiças perversas, cobiças malignas. Mas a Bíblia diz que Deus será uma testemunha veloz. Quando Deus enviou o profeta João Batista, desde o seu ventre, desde o ventre de sua mãe,
ele já foi cheio do Espírito de Deus. Ele veio no espírito de Elias para converter o coração dos filhos aos pais. Ele veio pregar o arrependimento, veio preparar o caminho do Salvador. Ele veio dizendo que aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de, abaixando, desatar as correias dos seus pés, de suas sandálias. Ele é mais poderoso do que eu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu vim pregando o batismo do arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá e ajuntará na sua eira o seu trigo, mas o joio será lançado no fogo e queimará como a palha. O machado já está junto à raiz. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz que sem Jesus o homem não pode dar fruto. Só em Jesus o homem consegue produzir frutos de arrependimento a Deus. Só em Jesus o homem pode praticar boas obras. Só em Jesus Cristo o homem pode viver nesta terra em paz, com gozo, com alegria, com mansidão, com temperança, em benignidade, em amor ao próximo, em amor a Deus, em obediência à palavra. Só em Jesus. Porque sem Jesus o homem permanece morto. Está morto no pecado. E o pecado é a causa da desgraça do Brasil. Idolatria que parece não ter fim. Seja no funk, seja no futebol, seja na religião, seja na cultura, seja no esporte, seja na política. Idolatria, pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por estas coisas vem a ira de Deus. Confessam que conhecem a Deus. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Eu não mato, eu não roubo, não falo mal de ninguém, mas está no pecado. E o pecado, diz Isaías, faz divisão entre o homem e Deus. É o pecado que deixa o homem cego. É o pecado que endurece o coração do homem. É o pecado que acaba com o caráter do homem. É o pecado que apaga o semblante. E no livro de Provérbios diz que o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. A sua lâmpada apagará. Jesus disse no Evangelho de Mateus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz do cristão não é a fama dele. A luz do cristão não é o sucesso. A luz do cristão é Jesus Cristo resplandecendo na sua vida. Porque diz em Provérbios, no capítulo 4, que a luz do justo vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Enquanto tendes luz, ande na luz. Porque quem está em trevas não sabe de onde veio, nem para onde vai. Quem vive no pecado está longe de Deus, está longe da graça de Deus. Porque o pecado não perdoa. Antigamente na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, não adulterarás. Adultério não é apenas a consumação do ato sexual. Jesus aprofundou o pecado do adultério. Se você olhar numa mulher e com ela cobiçar em seu coração, você já cometeu adultério.
Se a lei de Moisés já era severa, a graça é pior. Porque Paulo fala na carta de Romanos: não useis da graça para dar ocasião ao pecado. Quem planta na carne, da carne se fará corrupção. As obras da carne, elas são manifestas: bebedice, cachaça todo dia, é droga todo dia, e o povo não se farta, o povo não se cansa, porque enquanto está vivo, enquanto tem saúde, o pensamento é curtir a vida, é aproveitar mesmo, ser feliz, deixa a vida me levar, vida leva eu. O povo não quer saber de se arrepender, porque está fiado na religião católica, está fiado no espiritismo, está fiado até em algumas igrejas que se diz evangélicas. Estão acreditando que Deus vai poupá-los. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas e posta para exemplo dos que vivem impiamente. Os dias do dilúvio, 8 vidas se salvaram, mas a Bíblia diz que Noé foi divinamente avisado. A Bíblia diz: construa a arca, Noé. Foi a voz de Deus para Noé. E o ímpio não teve participação, porque o ímpio diz no livro de Salmos, ele até recita a palavra de Deus, mas ele odeia a repreensão do Senhor. Ele conhece uma parte da palavra, só as que interessam. Deus é por mim, quem será contra mim? Só conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que está no esconderijo, que está na vontade de Deus, temendo a Deus. Quando não é o Salmo 91, é o 23. O Senhor é meu pastor. Mas não quer recitar o que diz em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15. Aquele que não for achado escrito o seu nome no livro da vida vai ser lançado no fogo do inferno. Lá é choro e ranger de dentes. Lá não tem cerveja gelada. Lá no inferno não tem pagode, como o Zeca Pagodinho pensa. Lá não tem mulher pelada. Lá não vai ter futebol. Lá no inferno não tem rock. Lá no inferno não tem pagode. Jesus disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca. Se teu pé te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 33: hipócritas, serpentes, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando Ave Maria é pouco, dando dízimo é pouco, visitando templos religiosos é pouco. A Bíblia diz em Atos capítulo 15: mas nós cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E João aparece no deserto da Judeia, pregando: arrependa-se, eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Perguntaram para João: quem que tu és? Tu és o profeta Elias? Eu não sou Elias. Tu és Jeremias? Eu não sou Jeremias. Então por que batizas, se você não é o profeta? Você é o Cristo? Também eu não sou Cristo. Então por que você está batizando aí?
ficaram indignados, porque João não passou no templo de Herodes. João não estava no meio dos fariseus. João não estudou teologia do homem. Não foi fazer bacharel. Não foi fazer cursos para aprimorar o falar. Mas tudo o que ele disse, a Bíblia diz que o seu testemunho é a verdade. Porque ele veio preparar o caminho do Salvador. Ele era uma voz que clama em meu deserto. João dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Preparando o caminho. Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João. João não fez nenhum sinal de cura. O profeta João não ressuscitou ninguém dentre os mortos. O profeta João não abriu a vista dos cegos, nem curou o paralítico. Mas Jesus falou: ele é o maior profeta, maior do que Moisés, que abriu o mar vermelho, maior do que Elias, que subiu numa carruagem de fogo para o céu, maior do que Eliseu, que mesmo diante da sua morte, quando seus ossos estavam no sepulcro, quando lançou um outro morto perto dos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Mas ele foi o maior profeta, porque preparou o caminho de Jesus. Assim como João foi o precursor de Jesus para preparar o caminho dele, Satanás também tem o precursor do anticristo, o espírito do anticristo, que está operando nos filhos da desobediência. O espírito do anticristo, que está aí doutrinando muita gente, levando muitos à perdição, ao engano, à heresia. Mas Jesus virá e vai botar ordem neste mundo aqui. Ele vai vir para reinar 1000 anos. Quando ele vier, vai ser a maior batalha. É a batalha do Armagedon, como fala o profeta Ezequiel. Gog e Magog. É a batalha final. No livro de Apocalipse está escrito, no capítulo 9, que os homens que não quiseram se arrepender de suas feitiçarias, de suas idolatrias, para não deixar de adorar os demônios, os ídolos, não deixaram de adorar a Aparecida, não deixou de adorar o Neymar do futebol, não deixaram de adorar a Anitta do funk, não deixaram de adorar Raul Seixas do rock, porque até hoje a Globo faz tributo a Raul Seixas. Não deixaram de adorar a Maria Mendonça do sertanejo, rainha do sertanejo, rainha do diabo, idolatria dos infernos. E o povo gosta, coloca o som alto e começa a escutar as músicas de corno. É Pablo, é Amado Batista, Zezé de Camargo, é João Bosco e Vinícius, e por aí em diante, Gustavo Lima, Luan Santana. Aí quando não gosta da música do corno, vai ouvir a perversidade do funk. Mulher rebola até o chão, faz isto, faz aquilo. Mas Jesus está observando os seus passos. Jesus está observando o que você vem ouvindo. Jesus Cristo esquadria o seu coração. A Bíblia diz que do mau coração, do coração do homem, provém os maus pensamentos. É morte, violência, tragédia, adultério, fornicação, bebedice, avareza, idolatria,
feitiçaria, pecado, iniquidade. Mas Deus é uma testemunha veloz, mais veloz do que a luz. O homem está fazendo o que está fazendo hoje, não está nem aí para a pregação do Evangelho, mas um dia vão correr de um lado para o outro, e não vai para a Universal, nem para a Assembleia de Deus, vai buscar a palavra de Deus e não vai achar. Em cada esquina você encontra uma religião que é mais parecido ao perfil de vida que você leva na terra. Se você gosta de funk, vai lá para a igreja dos funkeiros. Se você gosta de futebol, vai para a igreja dos futebolistas. Se você gosta de dinheiro, vai para a Universal. Se você gosta de estátua, vai para o catolicismo. Se você gosta de conversar com morto, vai lá para o espiritismo. Mas se você gosta de ouvir Jesus, se curva diante da palavra, se curva diante da Bíblia, se curva diante de Deus. Deus é Espírito. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu aposento, tranque a porta e ore ao teu Deus, que em secreto te vê. Jesus não mandou ninguém ir para a igreja. Jesus mandou buscar a face de Deus, porque o Pai está buscando por verdadeiros adoradores. Os ladrões e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, e os fariseus ficarão lá de fora chupando o dedo, porque o interesse deles era ganhar dinheiro. O que eles queriam era vender objetos sagrados. Segundo eles, queriam vender evangelho, estava negociando a palavra de Deus, cantava por dinheiro, pregava por dinheiro, buscou fama, buscou sucesso. Mas Jesus fala em Mateus capítulo 7, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz muitas maravilhas, muitos prodígios. Jesus vai dizer abertamente, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, assim reduzo o meu corpo e o subjugo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Porque nós não somos como muitos, que ganham para falsificar a palavra de Deus. Antes, na presença de Deus, a falamos com sinceridade e com verdade. Quem suportará o dia da sua vida? O profeta Amós diz, para que quereis o dia do Senhor? Se o dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. A igreja não deseja o dia do Senhor. A igreja deseja que Jesus volte agora. Como fala em Apocalipse capítulo 22, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque ela sabe que a qualquer momento o seu esposo virá para buscar ela, para tirar dessa perversidade do mundo, essa idolatria do Satanás. As pessoas passam, como ontem eu estava pregando no Capão Redondo, fumando maconha e joga fumaça no pregador, zombando de Deus, cuspindo em Deus, achando que Deus é moleque, pensando que Deus é Papai Noel. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz, horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Porque Deus não é moleque, Deus não é Zé da esquina. A Bíblia diz, ele é santo. Sede santo como santo eu sou, diz o Senhor dos exércitos. Ele mesmo fará justiça e fará juízo contra os ímpios e contra os pecadores. Paulo escreve em Romanos capítulo 10 que nem todos obedecem o evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro fala
qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Porque nem todos que estão em Israel é israelita. Nem todos que diz que é de Jesus, não é mesmo. Porque Paulo fala em Tito, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes e reprovados para toda boa obra. Confessam que tem a Jesus, confessam que tem o Espírito Santo, confessam que conhecem o Evangelho, confessam que são pregadores do Evangelho, mas estão vendendo. Sai de casa para pregar em Gideão de última hora, para cobrar fortuna. Júnior Trovão cobra mais de 5 mil para pregar Evangelho. Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 8: de graça recebestes e de graça dai. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, que não só são dignos de morte aqueles que tais coisas fazem, como aqueles que consentem. Tanto aquele que paga, como aquele que cobra. Vai para o inferno. É caminho de Balaão, que estão entrando. É caminho de perdição. Jesus, ele não obriga ninguém a seguir a ele, mas a condição é: negue-se a si mesmo. Jesus não manda ninguém ir buscar a igreja. Jesus disse: eu sou o caminho. Este caminho é estreito, a porta é apertada e é poucos que conseguem encontrar. Uma a cada 2 horas abre uma igreja evangélica, uma média de 12 igrejas por dia. 4.400 igrejas evangélicas são abertas no país. E a finalidade, tudo o intuito da prata, do ouro, da fama, do sucesso, da glória, da bajulação. Estão querendo negociar o rebanho de Jesus. Mas o profeta Ezequiel diz que todas as almas são do Senhor. Jesus desceu do céu para resgatar, para buscar nós que no outro tempo estávamos perdidos. Aí no funk, no futebol, na feitiçaria, no catolicismo, nessa perdição do mundo. Jesus derramou o seu sangue para nos propiciar de nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa o pecado e deixa o pecado e venha para a luz, como na luz Jesus está, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus. A macumba derrama sangue de animais para oferenda aos demônios. Umbandista, espiritismo. Mas Jesus derramou o seu sangue, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Assim Cristo Jesus, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 22: fostes libertados dos pecados e feitos servos de Deus, tendes agora o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Deus enviou Jesus, não foi Aparecida. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para o que era seu, os judeus. Mas Paulo diz em Atos que os judeus não julgaram dignos da salvação em Cristo. Então partiu para os gentios, porque os gentios ouvirão a mensagem de Jesus. Os gentios, porque Paulo diz que éramos como oliveiras bravas, fomos enxertados nos ramos naturais, porque Deus se compadece de quem quer, para usar de misericórdia com quem quer. Assim declara Paulo na carta de Romanos: Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Em João capítulo 3 diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Paulo diz em Romanos 1: trocaram a verdade por mentira,
honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Porque se tivesse a conhecido, nunca se teria crucificado o Rei da Glória. Pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós é poder de Deus. Sabedoria de Deus se fala entre os santos. Mas para o mundo, a mensagem da cruz é loucura. Esta mensagem é loucura, porque soa no ouvido do pecador. Você não é Deus para julgar. Quem você pensa que é? Você é igual a eu, pecador. Mas acontece que o apóstolo João diz, na primeira carta, no capítulo 3, que quem comete o pecado é do diabo. Assim, aqueles que receberam a semente de Deus não vivem mais na prática do pecado, porque foram redimidos e reconhece que só Jesus, é só Jesus, não existe outro. Deus tem pressa em fazer juízo. Miqueias declara que Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra, e em juízo entrará com seu povo. Covardes, que não querem mais falar a verdade de Deus, porque estão corrompidos por amor ao dinheiro. Venderam a alma para o diabo para chegar no topo do mundo, para chegar no mais alto e ambicioso lugar, lugar de glória, lugar de exaltação. Mas o que aproveita o homem ser enaltecido pelo outro homem? O que aproveita o homem buscar a glória de Deus, sendo que está buscando glória para si, ao invés de dar a Deus? O apóstolo Pedro fala que toda a glória do homem é como a erva que cai e murcha, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Lâmpada para meus pés, fala Davi em Salmos capítulo 119, versículo 105, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, por isso que o crente anda firme, seguro, diligentemente no caminho de Deus, porque ele sabe discernir tanto uma coisa como a outra. Ele sabe quando Deus fala e quando é o diabo falando. Ele sabe discernir a voz do Espírito Santo e a voz do erro. Ele sabe compreender as Escrituras, não conforme a sua vontade, nem conforme o seu entendimento, mas segundo a revelação de Jesus Cristo, dada por seu Espírito. Porque diz em Atos, capítulo 5, versículo 32, nós e o Espírito Santo somos testemunhas. O Espírito Santo só foi dado àqueles que obedecem a Deus. Só Jesus. Deus vai vir trazer o seu filho a juízo, como aqui o profeta Malaquias falou. Ele é uma testemunha veloz contra os feiticeiros, a feitiçaria. Na primeira missão de Paulo, ele deu de cara com o filho do diabo. Era um mágico. É um mágico. É Harry Potter que está atraindo a garotada. A pessoa fica lá encantada com o livro do Harry Potter. Vai pro cinema assistir Fada Madrinha, vai assistir Cavaleiro das Trevas, vai assistir Thor, Bruxa, Bruxo, vai assistir o Encantamento da Disney, filmes de Hollywood, vai assistir propaganda do diabo, vai lá se interagir com a feitiçaria deste mundo. Mas Deus é uma testemunha veloz. Por isso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, expressamente diz o Espírito Santo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Mas a doutrina de Cristo tem o fundamento dos apóstolos, tem o fundamento dos profetas. Esta doutrina ninguém a invalida, porque o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Feiticeiro. Paulo enfiou o dedo na cara daquele sujeito. Paulo pregando a mensagem de Jesus e o procônsul atento.
como este varão aqui, ouvindo atenciosamente a mensagem que Paulo pregava: Jesus e a ressurreição. Jesus é o grande libertador de todos os homens. Jesus é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E o procônsul atento, mas aquele homem tentando atrapalhar, tentando desviar o foco, a atenção daquele homem. E Paulo disse àquele sujeito: filho do diabo, ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça de Deus, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora a mão do Senhor contra ti, e durante um bom tempo não verás a luz do dia. Atos capítulo 13. Aquele homem ficou cego. É o que muitos estão aqui nesta terra, cegos, cegos na macumba, cegos no espiritismo, cegos no catolicismo, cegos até mesmo em muitas igrejas evangélicas, cegos, porque não aceita mais a repreensão de Deus, não aceita mais as verdades bíblicas, porque cada um quer adotar uma verdade para si, cada um quer se formalizar no conhecimento próprio. Eu já conheço, não precisa falar para mim. Espírito de rebeldia, espírito de soberba, espírito de arrogância. A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor Jesus. Adultério é outro assunto que a Bíblia trata com muita delicadeza. Muitos estão desprezando, muitos estão tapando os ouvidos, mas a Bíblia continua sendo atual. A Bíblia não vai mudar. O Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. O apóstolo Paulo diz: é impossível que Deus minta. Tudo quanto Deus disse é a verdade. Sabe por que Deus fala a verdade para nós? Para que nós não venhamos perder a salvação em Cristo. Sabe por que Jesus mandou nós vir aqui pregar o Evangelho? Para que você não vive mais à mercê do diabo, não vive mais em trevas, porque a luz raiou em meio às trevas. Um grande povo se assentou, fala o profeta Isaías, e a luz resplandeceu em meio às trevas. E o povo que estava sentado na região e sombra da morte viu uma grande luz. Jesus era o mensageiro de Deus. Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus estava aqui com uma verdade absoluta. Por isso que os fariseus queriam apanhá-lo em alguma palavra para ter de que o acusar. Mas Isaías diz: não houve engano em seus lábios, em tudo não pecou. Pedro diz que ele suportou tudo calado. Ele foi afrontado, foi desprezado, mas agradou ao Pai, foi obediente até a morte de cruz. Ele não veio fazer a vontade dele, mas a do Pai que o enviou. Romanos capítulo 13 diz que nem mesmo a si próprio agradou. Ele não buscou a própria vontade, ele não buscou a glória dos homens, mas ele buscou glorificar o Pai que o enviou. Como ele fala em João capítulo 17: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, diante dos homens. Glorifica agora, pois, ao teu Filho. Amém. Junto com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, com o Senhor. A glória de Deus ninguém a toma, a glória de Jesus ninguém a rouba. Os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas Jesus diz: vós sois minhas testemunhas. E Deus, que não vai poupar a feitiçaria, não vai poupar o adultério. Hebreus capítulo 13 diz: quanto aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. O que Deus uniu, não separa o homem. No princípio, o Criador fez macho e fêmea. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, ambos os dois serão dois numa só carne. Amém. O que Deus uniu, não separa o homem. Porque se o homem buscar separar da sua mulher e casar com outra, será chamado de adúltero. E aqui foi repudiada pelo marido, casar com outro será chamado adúltera. Paulo fala em Romanos capítulo 7,
que por todo o tempo que a mulher vive, está ligado pela lei do marido. Mas morto o marido, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Não é para casar com funkeiro, não é para casar com roqueiro, é para casar com crente, temente a Deus, servo de Deus. Amém. Jesus disse: sereis meus discípulos se permanecer na minha palavra. Sereis meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. É o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo mau. É um tempo onde os demônios não estão perdendo mais tempo. Porque diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 2: porque alegrai-vos aos céus, ai dos habitantes da terra, porque o diabo descerá até eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Os demônios não estão brincando. Amém. Jesus, ele disse: se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Só Jesus é o Salvador, só Ele é o caminho. É verdade. Se você me seguir, você pode cair, porque sou homem sujeito às mesmas fraquezas. Mas se você seguir Jesus, perfeito serás. Amém. No seu caminho. Você vai andar seguro, porque Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é luz. Segue a Jesus, o autor da vida e o consumador da fé. Deus disse, enviou o anjo e o anjo preparou o caminho. João Batista. Agora Deus vai trazer juízo sobre esta terra. E o juízo de Deus não é coisa de criança, não é brincadeira de criança. O juízo de Deus é algo severo. Amém. Severidade de Deus para os que pecaram. Severidade. A Bíblia diz, no profeta Daniel, o juiz se assentou em seu trono. No livro de Salmos diz que Deus se faz conhecido pelo juízo que fez. Amém. Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas, porque desde o mais moço até o velho eram gays. Homossexualidade, LGBT do diabo, ideologia de gênero, ideologia do diabo, porque Deus fez macho, Deus fez fêmea, Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez varoa, Deus fez varão. Amém. Mas o diabo quer botar na cabeça do povo: seja feliz, curte a vida, aproveite, ninguém vai fazer nada com você. Deus é amor. Deus não vai ter coragem de jogar você no inferno. Viva do jeito que você gosta. Se é curtindo a vida, bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, fornicando, viva. Mas Paulo disse: o que o homem semear, ele também ceifará. O que você planta hoje, um dia você vai colher. Amém. Deus não vai deixar que se esqueça. Deus vai lembrar, porque o livro das obras serão abertos no dia do Senhor. O apóstolo Pedro fala: antes que venha o grande e glorioso do dia do Senhor, o céu se enegrecerá, fogo e vapor de fumaça. A terra está sendo reservada como tesouro para o dia de fogo. Jesus prometeu voltar, mas não iria encontrar fé na terra, como fala em Lucas 18, versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A fé é um dom de Deus, nem todos a têm. A fé não é para você se tornar empresário, não é para você ganhar dinheiro. A fé não é para você alcançar casamento. A fé é para você alcançar a vida eterna, a salvação de sua vida, para você crer nas Escrituras. Porque quanto mais aproxima a volta de Jesus, o amor de muitos está se esfriando, a iniquidade aumenta, o pecado parece que não tem mais controle, parece que não tem mais jeito, mas tem. Enquanto a igreja está na terra, enquanto o Espírito Santo está com a igreja, existe tempo para você largar o pecado,
Existe tempo para você se converter dos seus maus caminhos. Existe tempo, porque Isaías diz: deixa o ímpio o seu caminho maligno, e o homem perverso o seu caminho mau, e se converta ao Senhor teu Deus, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Existe tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca Jesus, porque só Ele te salva, só Ele é a ponte que te leva para o céu, só Ele é a luz, que se você andar nele, você anda seguro. Ele te clareará, Ele te iluminará, Ele te esclarecerá, Ele guiará a sua vida por esta terra. E você reconhecerá ao Senhor em todos os seus caminhos, e Deus endireitará todas as tuas veredas. Esta é a mensagem. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio dar vida e vida com abundância. Ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Amém? Amém, irmãos.